Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aí também, ative o sino. Vamos aqui. Botafogo já é campeão, então. Não é isso. Não, vai que também você confirma. eu sou corajosa, mas não sou burra, tá? Vamos lá! No reencontro após o título da Copa do Brasil, o Vene já falou sobre isso e vai falar mais. O Flamengo ficou no empate com o Atlético Mineiro no Maracanã e teve direito a um pênalti perdido por Davi Luiz. O Gabigol esteve no estádio, foi mais uma vez assunto, só que também dessa vez na coletiva. Dentro dessa matéria do Flávio Diniz, a gente vai ver o que o Felipe Luiz falou sobre essa situação do Gabigol. E na volta, eu quero opinião de Vene Casagrande. Tchau, tchau. Era o jogo para celebrar o penta da Copa do Brasil. Aproveitar para provocar o vice e adversário da noite. O herói do título apareceu com a camisa 10 na beira do campo. Gabigol foi afastado da partida pela diretoria, mas recebeu o carinho da torcida na saída do gramado. Foi ver o jogo do camarote do clube e seguiu assediado por quem se divide nas polêmicas entre ele e os dirigentes. Mas o Gabriel, ele vem errando muito mais do que essa diretoria. Ele traiu o Felipe Luiz, traiu os jogadores e traiu o que mais amava ele, que era a torcida do Flamengo. Eu acho que tem um pouco de exagero sobre essa questão do Gabigol. O Gabigol é um ídolo da torcida, isso não apaga. Apesar dos desfalques, o Flamengo foi mais uma vez superior ao Atlético. O bombardeio começou com Bruno Henrique. Depois, Matheus Gonçalves. E na sequência, Michael também perderam chances. Aí o jogo virou Flamengo contra o Everson. O goleiro do Galo se desdobrava para salvar o time mineiro. A melhor oportunidade veio quando Lianco derrubou Wesley na área. Mas na cobrança do pênalti, Davi Luiz parou no Everson, que ainda viu Alcaraz jogar o rebote para fora. O goleiro ainda defendeu a cabeçada do Fabrício Bruno, o chute também do zagueiro de longe e a finalização de cabeça do baixinho Michael. Tudo isso só no primeiro tempo. Esse time nunca tinha jogado junto e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão. O segundo tempo já começou com o Matheus Gonçalves acertando a trave. Para seguir a rotina, teve defesa do Everson cara a cara com o Michael. O Flamengo diminuiu o ritmo na reta final. O Atlético aproveitou e assustou em finalizações como essa do Paulinho. O goleiro Everson acabou estragando a festa pelo penta da Copa do Brasil. Agora, faltam 5 jogos para o fim da temporada. Será que a torcida quer que o Gabigol participe dessas partidas? Ele merece uma despedida aqui no Maracanã? Claro que merece uma despedida. Ele, com certeza, como eu falei, daqui a 40, 50 anos, ele vai ser um ídolo do Flamengo. Para mim, Gabriel tinha que sair na segunda-feira, nada de jogo de despedida, na minha opinião. Felipe Luiz se pronunciou sobre o Gabigol em uma coletiva em que foram proibidas perguntas sobre o caso. Eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz. Até na zona mista, Gabigol foi assunto censurado. Infelizmente isso eu não posso falar, isso é coisa do Gabigol com a diretoria e a diretoria com o Gabigol. Vamos começar com essa fala do Felipe Luiz? A gente tem um VT que tem tempo e ele é editado, claro. Um pouquinho antes dessa fala, o Felipe Luiz diz: eu quero dizer que eu tenho muito respeito a essa diretoria que me deu oportunidade não só como jogador, mas também como treinador. E que também eu tenho muito respeito ao Gabriel. Então, assim, ele se coloca no lugar de tipo... Gente, eu preciso falar sobre isso, né, o Vene Casagrande, mas eu respeito todo mundo que está envolvido. E eu tô fora dessa. Eu senti que foi por aí. Você sentiu também, Vene? Perfeito, senti a mesma situação. Antes de mais nada, a gente tem que criticar a postura de pronunciamento. Eu acho que isso aí é uma censura, porque eu acho que todo mundo gostaria de ter perguntado várias coisas ao técnico Felipe Luiz, até porque muita gente noticiou muita coisa, dizendo que o Gabigol debochou do Felipe Luiz, que faltou respeito com o Felipe Luiz, que chegou a dizer que o Felipe Luiz, em tom de deboche, era o novo Guardiola. Ou seja, muita gente dizendo que o Gabigol faltou respeito
com o seu treinador Felipe Luiz, e muita gente gostaria de questioná-lo. Então, só o pronunciamento, para mim, já é um erro, já é uma censura, como bem disse ali o Flávio Vinick no VT dele. Sobre o pronunciamento, se a gente for analisar o pronunciamento, fizer um react, foi algo assim, de verdade, constrangedor. A gente via que o Felipe Luiz estava super constrangido. Em nenhum momento ele confirma as informações publicadas em vários veículos, dizendo que o Felipe Luiz participou do afastamento do Gabigol. Muito pelo contrário, ele disse que foi apenas comunicado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que o Gabigol estava sendo afastado. Ou seja, com o Felipe Luiz, a gente confirma que não teve nada, nenhum problema de relacionamento após o título da Copa do Brasil. E, segundo o próprio Felipe Luiz, o Marcos Braz comunicou o Felipe Luiz do afastamento do Gabigol por supostamente um ato de disciplina. E nem o Felipe Luiz e nem a diretoria do Flamengo e ninguém fala que ato de indisciplina seria esse. Então, Fernanda Maia, eu analisando o que o Felipe Luiz disse, na minha concepção, isso tudo que estão dizendo, na boa, só está sendo divulgado no off para poder queimar um jogador que criticou bastante a diretoria do Flamengo. Então eu continuo com a mesma sensação que eu estava ontem e com a mesma opinião. Na boa mesmo, estão tentando fazer de tudo para queimar, entre aspas, parte da história e da idolatria de um jogador que é tratado como ídolo pelos torcedores rubro-negros. Então acho que, na verdade, está acontecendo um processo de fritura. Porque se tivesse, de fato, acontecido alguma coisa com o técnico Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele teria dito ali. E ele estava, repito, totalmente constrangido. Então, Fernanda Maia, eu como jornalista, em vários momentos, eu fico muito feliz quando eu dou uma notícia e acerto e fico comemorando porque de fato é um gol como jornalista. Dessa vez eu também vou comemorar por não ter dado nenhuma notícia dando conta que teria um problema de relacionamento entre Gabigol e Felipe Luiz. Na boa, se tivesse tido alguma coisa, o próprio Felipe Luiz teria dito. E repito, esse pronunciamento do treinador a respeito dessa situação toda foi constrangedor. E ele poderia até não ter dito. A gente não sabe como é a relação do Felipe em ser absolutamente sincero. Mas eu acho que o fato, Vene, e eu tô concordando com você, eu acho que o fato, Pedrosa, dele abrir a fala dele dizendo: eu respeito muito a diretoria e eu respeito muito o Gabriel. Ele quis dizer assim: gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Essa foi a sensação que eu tive. Então, eu acho que entre as linhas a gente consegue fazer uma leitura de que realmente não tem um atrito, um problema entre o Felipe Luiz e o Gabriel. É como a gente falou até aqui, o fiel da balança seria o que o Felipe Luiz teria falado, principalmente por tudo que aconteceu, por tudo que foi falado. O que ele diz é que ocorreu um episódio, mas em nenhum momento ele especifica que esse episódio foi com ele, em nenhum momento ele fala que a indisciplina foi com ele. Ele deixa muito claro que esse é um problema do Marcos Braz, ele cita o nome do Marcos Braz algumas vezes com o Gabriel. E que ele mesmo, para ser muito honesto, estava muito chateado com tudo que estava acontecendo. Que em vez de valorizar o título da Copa do Brasil do Flamengo, em vez de valorizar o grupo de jogadores, e até mesmo ele não fala isso, mas o próprio trabalho dele, que foi um trabalho de excelência nessa reta final de Copa do Brasil, a gente está falando aqui do Gabriel e da diretoria do Flamengo. Então, para mim, eu vou discordar um pouquinho do Vene sobre o pronunciamento e não as perguntas. Sabe por quê, Vene? O Felipe Luiz, ele sairia como se fosse o canhão poderia voltar para ele. Por qualquer deslize que ele falaria ali. E o canhão não é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é vítima dessa história toda. Então, ao invés do pronunciamento, os dirigentes poderiam dar uma entrevista. Poderia ser. Porque concordo. o Felipe Luiz, ele é só uma vítima de tudo que está acontecendo. Então, assim, Felipe Luiz, o que aconteceu? Aí um monte de pergunta. A coletiva inteira seria sobre isso. Pode ter certeza que a coletiva inteira seria sobre isso. Não falaria-se do jogo, não falaria do que tem que falar. E em algum deslize, alguma fala do Felipe Luiz, as interpretações nas redes sociais iam vir à tona, iam falar um monte de coisa. E no final das contas, sabe o que aconteceu? O Felipe Luiz ia ficar com o canhão apontado para ele. Então, para mim, ele foi muito inteligente quando ele fala o seguinte: não tem um problema com a diretoria, não tem um problema com o Gabriel. Essa decisão não foi tomada por mim, foi tomada pelo Marcos Braz e estou muito chateado que tenho que falar isso aqui depois de um título de Copa do Brasil. Para mim, esse é o pior. Ô, Vene Casagrande. Eu concordo com o Pedrosa nesse ponto. Assim, eu acho que deveria ter tido uma entrevista coletiva dos dirigentes. Porque se os dirigentes estão afastando o Gabigol, eles deveriam botar a cara. Em vários outros momentos, eles botaram a cara. Por que agora eles não estão botando a cara?
justamente porque eles seriam muito questionados em relação a esse assunto e eles não querem falar sobre esse assunto. Aí joga o técnico Felipe Luiz numa fogueira como essa para fazer um pronunciamento desse constrangedor. Então, nesse ponto eu concordo com o Pedrosa. O meu ponto é o seguinte, não era para o Flamengo dar um pronunciamento, era para os dirigentes que afastaram o Gabigol, leia-se Marcos Braz, que novamente está prejudicando o Flamengo, dar uma entrevista coletiva e falar sobre o assunto. Dito isso, posso só contar um bastidor aqui envolvendo o Gabigol também? Sim. Porque no domingo, quando o Flamengo foi campeão, a gente pôde ver nas redes sociais imagens do Gabigol com a camisa que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eu tive uma informação de bastidor que o responsável pelas publicações nas redes sociais do Flamengo, no futebol do Flamengo, ele está sendo afastado para a base por conta dessas publicações, que essas publicações não caíram muito bem. Era um rapaz ou uma moça? Um rapaz. Um rapaz, eu não vou citar o nome dele Claro. aqui até mesmo, porque não há necessidade. Mas só para os torcedores, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem a gravidade da situação nos bastidores. Um só fez a publicação. Exatamente. Mas ele escolheu publicar a foto ou ele teve uma equipe, alguém mandou? Como é que funciona isso lá no Flamengo? Exatamente a pergunta que eu fiz. Por que a pessoa publicou? A pessoa explicou para os dirigentes Ele, na a gente hora da sabe que é o reunião. menino, ele, né? Exatamente. Ele explicou para os dirigentes porque ele foi cobrado por isso. Porque isso não caiu bem. Por que você está publicando isso? E ele explicou o seguinte, eu não sabia que o Gabigol havia dado aquela entrevista no campo. Ou seja, ele também não foi informado sobre isso. Então ele estava lá no vestiário, ele publicando um monte de informação, e eu já trabalhei com isso, o Pedrosa também já trabalhou com isso, e é verdade, não tem como você ter o controle de tudo. Aí ele viu o Gabigol com a camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins, acabou postando, achou legal, bacana, e de fato era uma camisa legal, porque é algo do Adriano, entendeu? Então é uma frase do Adriano. Então ele não sabia, a pessoa não sabia que o Gabigol havia criticado a diretoria. Então ele fez na inocência. Só que a diretoria também não gostou das publicações e, teoricamente, ele está sendo afastado para a base, entendeu? Vai fazer conteúdos da categoria de base e, por um período aí, não vai ficar publicando nas redes sociais do time profissional do Flamengo. E é um baita profissional. Espero que a diretoria do Flamengo não demita esse profissional, tal como fez em outra oportunidade, na época de pandemia, quando uma pessoa publicou uma foto dos jogadores sem máscara dentro do avião, essa pessoa acabou sendo demitida. Dessa vez eu espero que não, porque é um baita profissional. Olha só, vamos falar de campo e bola. Um Flamengo ontem que... Eu posso dizer, eu não sou a página oficial do Galo, hein? Mas eu acho, Pedrosa, que o Flamengo amassou o Galo, né? Mais uma vez... Me responde uma coisa. Ô Pedrosa, tem número de defesa por ano pra tu fazer como goleiro? Quê? Tem meta ou se dá pra quantificar isso? Não, tem número, porque ele já gastou tudo, né? Eu acho que pro dia 30 de novembro, pelo amor de Deus, esse homem já pegou pensamento, sinal de Wi-Fi, Fernanda, pênalti. esse aí é igual o goleiro Cleiton no Bragantino. Só pega contra o Flamengo. Não! Tomara. Tomara. Ele pegou muito contra o River Plate Olha também. aqui, o Everson é uma figura do Atlético Mineiro nessa temporada. O Everson, ele evitou goleadas pro Flamengo e assim, impressionante, mais uma vez, sendo um grande destaque do lado do Galo. Mas pelo lado do Flamengo, o Flamengo teve sobretudo no primeiro tempo, um número avassalador de finalizações em relação ao Galo. Foram, no primeiro tempo, 14 finalizações contra 2 apenas do Galo. No total, 25 finalizações contra 14 do Galo, se minha memória não está falhando. O Flamengo ainda teve um pênalti desperdiçado. O Everson pegou ali, enfim, mas ainda teve um pênalti desperdiçado. O Flamengo teve total controle, mesmo jogando com 3 zagueiros, o Lucas Pedrosa. Mas aí tem que dar novamente moral pro técnico Felipe Luiz, porque desde que ele chegou ao Flamengo, ele disse que ele implantaria um DNA ofensivo, que ele jogaria para atacar conforme ele acreditava no trabalho dele com o futebol, mas também de acordo com o que a torcida pedia. E o Flamengo ontem não venceu porque o futebol é injusto. A verdade é essa, o futebol não é justo, o futebol não tem lógica. Era pro Flamengo ter vencido de 3, de 4, de 5, o que fosse. Não só pelo pênalti perdido pelo Davi Luiz, mas é claro que o Everson, para mim, foi o grande jogador da partida, um goleiro espetacular, que sempre foi um bom goleiro, mas está vivendo talvez a melhor fase da carreira dele, e evitou realmente uma goleada do Galo novamente, porque isso já poderia ter acontecido na Arena MRV e agora foi no Maracanã. Eu quero destacar um jogador, tá? Vários outros. Começa com W? Começa com M. Ah. Porque o W o Vene vai falar com certeza.
O Emi é um atleta que cada vez mais tem ganhado espaço com o Felipe Luiz. E ele é um jogador que já era diferente na base, já era um atleta extremamente qualificado e como esse cara tem jogado bola. Inclusive o Brasil está muito bem servido nessa ponta direita, né? Luiz Henrique, Estevão, aí vem surgindo mais um Matheus Gonçalves, aí se pensado tem o Rafinha também que joga naquela posição, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. Como joga a bola o Matheus Gonçalves, é impressionante, controle, sabe finalizar, parte pra cima, tem confiança no próprio taco. Olha, é um jogador que cada vez mais, se for trabalhado pelo Felipe Luiz, tem totais condições de ser titular na próxima temporada. E a confiança no próprio taco, no futebol, também se chama coragem. Eu adoro jogadores corajosos e o Matheus tem esse perfil. Parece que nenhum jogo é pesado para esse tipo de personagem. Eles vão e vão e vão e só para se tiver um Everson na frente, o Vene Casagrande. Agora, tem um outro destaque que começa com W. Você vai falar desse jogador agora? Eu ia falar desses dois jogadores, Matheus Gonçalves e do Wesley. É assim, eu já venho falando muito bem do Wesley há muito tempo, por isso que eu gostaria de ter falado do Matheus Gonçalves. Mas já vou emendar num outro assunto. Voltando ao técnico Felipe Luiz, porque eu vou pegar, para mim, a principal fala dele na entrevista coletiva pós-jogo. Com esse elenco, eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. E é verdade, o treinador ele tem que pensar assim. Se a gente for parar e analisar, Fernanda, ontem o Flamengo com 12, 13 desfalques amassou o time titular do Galo no primeiro tempo. Poderia ter vencido de uma maneira bem tranquila. Infelizmente, perdeu oportunidades, que inclusive tem sido um erro, enfim, algo que precisa melhorar no time do Flamengo, porque cria muitas oportunidades, mas não consegue aproveitar. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ficar otimista em relação ao que vem pela frente. Porque o Felipe Luiz está fazendo um baita trabalho. E onde eu quero chegar? Imagina com todos os jogadores à disposição desse treinador. Olha só, faltam 4 jogos para acabar o ano. 5. Você quer dizer que você queria o Felipe Luiz na temporada de 2025? Tem que manter. Ele está fazendo por onde eu não vejo motivos de você não manter o técnico Felipe Luiz. E de fato, é isso mesmo, sem demagogia alguma. Se ele está conseguindo fazer um baita trabalho mesmo com muitos desfalques, muitas ausências, imagina com o elenco todo à disposição. E detalhe, ele fazendo parte do processo de contratação e dispensa de jogadores. Então, acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ficar muito contente pelo que vem pela frente. Então, ontem, de fato, o Flamengo poderia ter vencido de uma maneira bem tranquila, mesmo com muito desfalques. Então, o técnico Felipe Luiz está indo muito bem nesse início de trajetória dele como treinador do time profissional do Flamengo. Muito bem, é isso aí, Vene Casagrande. Daqui a pouco meu papinho é com você. Posso só falar uma curiosidade sobre o Gabigol? Pode. Porque tá todo mundo elogiando a camisa que ele utilizou ontem. De fato, é linda. E essa camisa não é dele e ele não ganhou do Zico, tá? Ele pegou emprestado com um colecionador. Acabei de confirmar com um colecionador aqui. Ou seja, o Gabigol pensa em tudo, né? A camisa é linda, maravilhosa. É maravilhosa. E provavelmente muito motivado pela camisa que o Léo Pereira usa na comemoração, que também é uma camisa retrô. Eu acho muito que ele bonita, quis fazer histórica. algo com o Zico, né? Talvez, porque essa camisa foi utilizada pro Zico, né? Dos tempos do Zico, camisa número 10. E era o número 10, exatamente. Olha aqui, põe na tela. Gente, quem é carioca aí sabe que o melhor plano de saúde é ter uma vida